Quando me aproximei da porta da casa da minha filha em Niterói, pronto para apertar a campainha, um homem surgiu do portão ao lado gritando para que eu parasse. O que ele me contou nos 5 minutos seguintes fez meu sangue gelar. Minha filha Rebeca estava em perigo, e eu estava prestes a cometer um erro que poderia custar a vida dela. Esta é a história de como um simples fim de semana de visita se transformou no pior pesadelo da minha vida, revelando segredos que minha família havia escondido por anos. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A ponte Rio-Niterói se estendia à minha frente naquela manhã de sábado, dia 16 de março. Eu, Sérgio Ramos, 61 anos, engenheiro civil aposentado, dirigia meu Civic prata rumo à casa da minha filha Rebeca. O sol ainda estava baixo, refletindo nas águas da Baía de Guanabara, mas minha mente estava longe daquela vista que normalmente me acalmava. Fazia 8 dias que Rebeca não respondia minhas mensagens. 8 dias de silêncio absoluto. Apertei o volante com mais força, sentindo a textura do couro sob meus dedos calejados. Rebeca sempre foi pontual nas respostas. Sempre. Mesmo quando estava atarefada com o trabalho dela como arquiteta, ela encontrava tempo para mandar pelo menos um emoji, "Tá tudo bem, pai." Mas desta vez, nada. Apenas o visto azul no WhatsApp, confirmando que ela havia lido minhas mensagens, seguido de silêncio. Minha esposa Mariana tinha ido visitar a irmã dela em Petrópolis na semana anterior. Ela havia sugerido que eu fosse junto, mas recusei. Tinha uns projetos de consultoria para revisar, relatórios técnicos que não podiam esperar. Agora me arrependia. Se tivesse ido, talvez não estivesse com esse aperto no peito, essa sensação de que algo estava profundamente errado. A última conversa que tivemos foi estranha. Rebeca mencionou que estava com alguns problemas no casamento com o Rodrigo, mas não quis entrar em detalhes. Disse apenas que conversaríamos pessoalmente quando eu fosse visitá-los. Aquilo deveria ter sido um sinal de alerta para mim. Peguei meu celular no suporte e dei mais uma olhada nas mensagens. A última que enviei era de ontem à noite. "Rebeca, estou preocupado. Vou aí amanhã de manhã ver se está tudo bem. Liga para mim, filha." Visualizado às 22h37. Nenhuma resposta. Saí da ponte e entrei nas ruas de Niterói. O trânsito estava tranquilo para um sábado, o que era raro. Passei pelo campo de São Bento, virei à esquerda na Avenida Jansen de Melo, seguindo o caminho que conhecia de cor. Rebeca morava em Icaraí, num prédio antigo que ela e Rodrigo haviam comprado há 3 anos. Um apartamento no térreo com um pequeno jardim nos fundos, perfeito para eles que adoravam plantas. Enquanto dirigia, minha mente voltava aos últimos meses. Rebeca tinha 32 anos, casada há 5 com Rodrigo Mendes, um empresário que trabalhava com importação de equipamentos industriais. No começo, gostei do rapaz. Ele era educado, aparentemente trabalhador, vinha de uma família respeitável de Botafogo. Mas nos últimos tempos, algo mudou. Comecei a notar pequenas coisas. Rodrigo passou a cancelar almoços em família no último minuto. Quando vinha, ficava tempo demais no celular. Sempre com aquela expressão tensa de quem está resolvendo alguma coisa urgente. Rebeca também mudou. Emagreceu, desenvolveu olheiras profundas, começou a usar maquiagem mais pesada. Quando perguntei se estava tudo bem, ela sempre dava a mesma resposta. "Só trabalho, pai. Arquitetura é assim mesmo. Tem épocas de correria." Mas uma mãe conhece a filha, e eu conhecia a minha. Aquilo não era só cansaço de trabalho. Havia medo nos olhos dela. Um medo que ela tentava esconder atrás de sorrisos forçados e mudanças de assunto. Estacionei na rua em frente ao prédio deles. Uma construção amarela de 4 andares com grades verdes nas janelas. O apartamento de Rebeca ficava no térreo, à direita da entrada principal. Desliguei o motor e fiquei ali sentado por um momento, observando as janelas do apartamento da minha filha. As cortinas estavam fechadas, o que era estranho para um sábado de manhã. Rebeca adorava a luz natural. Sempre abria tudo assim que acordava.
Olhei para o relógio do painel. 9h42. Ela deveria estar acordada há tempos. Desci do carro, tranquei as portas e caminhei até o portão do prédio. O jardim da frente estava bem cuidado, com algumas palmeiras e arbustos floridos. Empurrei o portão, que rangeu levemente nas dobradiças enferrujadas. Caminhei pelo corredor externo até a porta do apartamento deles. Número 3. Parei em frente à porta pintada de branco, já com a mão estendida para tocar a campainha. Foi quando ouvi a voz atrás de mim. Espera, não toca essa campainha ainda. Virei-me assustado. Um homem de uns 50 anos, magro, usando bermuda e uma camisa polo azul desbotada, corria na minha direção. Ele saiu do apartamento ao lado, o de número 4, com uma expressão de urgência no rosto. O senhor é parente deles? Ele perguntou ofegante, parando a menos de 1 metro de mim. Sou o pai da Rebeca, respondi confuso. Quem é o senhor? Osvaldo Ferreira, moro aqui ao lado. Ele disse, apontando para a porta de onde tinha saído. O senhor é o pai dela? Graças a Deus que o senhor veio. Tem coisa muito errada acontecendo aí dentro. Senti meu estômago apertar. Como assim? O que está acontecendo? Minha filha está bem? Osvaldo olhou para os lados como se verificasse se alguém estava ouvindo. E baixou a voz. Olha, não queria me meter na vida dos vizinhos, mas a situação passou dos limites. Quinta-feira à noite, por volta das 23h, eu ouvi gritos. Gritos de mulher, vindos daqui. Não era briga de casal normal, entende? Era desespero mesmo. Meu coração começou a acelerar. Que tipo de gritos? Sua filha gritava, me solta, me solta. E, para, por favor. Osvaldo disse, sua voz tremendo levemente. Eu ouvi o Rodrigo gritando também, dizendo para ela ficar quieta, que ela estava fazendo escândalo. Fui até a janela da minha sala que dá para o jardim dos fundos, onde fica o quarto deles. E o que você viu? Perguntei, sentindo a raiva começar a subir pela minha garganta. Vi vultos através da cortina. Ele estava segurando ela. Parecia que ele tentava impedir que ela saísse do quarto. Ela continuava gritando, chorando. Eu ia ligar para a polícia, mas de repente tudo ficou quieto. Muito quieto. Olhei para a porta do apartamento, depois de volta para Osvaldo. E você ligou para a polícia? Não, ele admitiu, parecendo envergonhado. Pensei que talvez fosse só uma briga que tinha acabado. Mas no dia seguinte, sexta-feira, eu não vi sua filha sair. O Rodrigo saiu de manhã cedo. Voltou no final da tarde. Hoje é sábado e ainda não vi sinal dela. A única vez que ouvi algo foi ontem à noite, quando ouvi ele falando ao telefone no jardim. Ele dizia coisas como, tá tudo sob controle, e ela não vai falar com ninguém. Senti minhas mãos tremerem. Cerrei os punhos tentando controlar a mistura de medo e fúria que tomava conta de mim. Minha filha não responde minhas mensagens há 8 dias. Então o senhor precisa ter cuidado. Osvaldo disse, colocando a mão no meu ombro. Não sei o que está acontecendo aí dentro, mas se o senhor tocar a campainha agora, ele pode fazer alguma coisa. Pode esconder ela. Pode inventar alguma desculpa. Pode até machucar ela mais ainda. O senhor precisa da polícia aqui. Olhei novamente para a porta. Minha filha estava ali dentro, possivelmente em perigo, e cada segundo que passava era um segundo a mais de sofrimento dela. Quanto tempo faz que você ouviu ela pela última vez? Perguntei a Osvaldo, tirando meu celular do bolso. Quinta à noite, depois daqueles gritos, nada. Silêncio total. Ele respondeu. Eu trabalho de casa, fico aqui o dia inteiro. Normalmente ouço ela cantando enquanto cozinha ou ouvindo música. Mas desde quinta, nada. Como se ela não estivesse mais aqui. Disquei 190. Minha mão tremia segurando o telefone. Uma voz feminina atendeu após 2 toques. Polícia Militar, bom dia. Qual a emergência? Bom dia, meu nome é Sérgio Ramos. Estou na rua Moreira César, número 223, apartamento 3, em Icaraí, Niterói. Minha filha mora aqui e está sendo mantida em cárcere privado pelo marido dela. Um vizinho ouviu gritos de socorro na quinta à noite e desde então ela não foi mais vista. Osvaldo acenou com a cabeça, confirmando minha versão dos fatos.
O senhor está no local agora? A atendente perguntou. Estou em frente à porta do apartamento, mas não entrei ainda porque o vizinho me alertou sobre a situação. Senhor Sérgio, por favor, afaste-se da porta e aguarde na calçada. Não tente entrar no apartamento. Uma viatura está sendo despachada para o local agora. Deve chegar em aproximadamente 10 minutos. O senhor consegue aguardar? Consigo, respondi, embora cada fibra do meu corpo quisesse chutar aquela porta e entrar. Algum dos envolvidos possui arma de fogo? A pergunta me pegou de surpresa. Nunca tinha visto Rodrigo com arma. Não que eu saiba. Entendido. Aguarde a chegada da equipe, senhor Sérgio. Mantenha-se a uma distância segura do local. Desliguei e olhei para Osvaldo. 10 minutos. Vamos esperar na calçada, ele disse. É melhor não ficarmos aqui na porta. Caminhamos de volta para a rua, mas mantive meus olhos fixos na porta do apartamento 3. Cada segundo parecia uma eternidade. Osvaldo acendeu um cigarro com mãos trêmulas. Desculpa não ter ligado antes, ele disse soltando fumaça. Devia ter ligado na quinta mesmo. Mas a gente sempre pensa que pode estar exagerando, que pode ser só uma briga de casal, sabe? A gente não quer causar problema para os vizinhos. Você fez certo em me contar agora, respondi, embora parte de mim estivesse furiosa com ele também. Se tivesse ligado na quinta, Rebeca poderia ter sido ajudada 2 dias antes. Osvaldo me contou mais detalhes. Ele era corretor de seguros. Trabalhava de casa desde a pandemia. Morava sozinho depois do divórcio há 3 anos. Conhecia Rebeca e Rodrigo há 2 anos, desde que se mudaram para o prédio. Sempre os achou educados, cordiais. Rebeca às vezes levava brigadeiros para ele. Rodrigo ajudou uma vez a carregar uma geladeira nova escada acima. Mas nos últimos meses as coisas mudaram. Osvaldo continuou. Comecei a ouvir discussões. Não era sempre, mas quando acontecia, era intenso. A voz dele ficava muito alta, muito agressiva. E ela chorava. Muito. Uma vez, há umas 3 semanas, ouvi ele quebrando alguma coisa. Vidro, pareceu. No dia seguinte, vi ela saindo com um curativo no braço. Meu sangue ferveu. E você não achou que deveria ter feito algo? Eu perguntei a ela. Osvaldo disse defensivo. Encontrei ela no corredor e perguntei se estava tudo bem. Ela disse que tinha tropeçado e caído sobre uma xícara. Eu acreditei porque a gente quer acreditar, né? A gente não quer pensar que essas coisas acontecem com pessoas que a gente conhece. Olhei para o relógio no meu pulso. 5 minutos desde a ligação. Pareciam 5 horas. Um casal idoso passou pela calçada com um cachorro pequeno. Eles olharam curiosos para nós dois parados ali, vigiando um apartamento. Osvaldo jogou o cigarro no chão e pisou nele. Tem mais uma coisa que preciso te contar, ele disse, sua voz ainda mais baixa. Na quarta-feira, 2 dias antes dos gritos, eu estava voltando do mercado quando vi o Rodrigo chegando em casa. Ele estava ao telefone, falando alto, nervoso. Ouvi ele dizer algo como, se ela abrir a boca, eu acabo com ela. Achei estranho, mas pensei que fosse sobre trabalho. Você vai ter que contar tudo isso para a polícia. Falei, minha voz saindo mais dura do que pretendia. Pode deixar. Vou contar cada detalhe. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, uma viatura da polícia militar virou na rua. O carro branco e azul parou atrás do meu Civic. 2 policiais desceram, um homem alto e moreno, por volta dos 35 anos, e uma mulher loira de uns 40, ambos fardados. Quem fez a ligação? Perguntou o policial homem, aproximando-se de nós. Eu, respondi. Sérgio Ramos. Sou pai da moradora do apartamento 3. Soldado Marcelo. Ele se apresentou apertando minha mão. E esta é a soldado Patrícia. Pode nos explicar a situação? Contei tudo. As mensagens sem resposta de Rebeca, o silêncio de 8 dias, o que Osvaldo tinha ouvido e visto. Patrícia anotava tudo num pequeno caderno, enquanto Marcelo ouvia atentamente. Senhor Osvaldo, o senhor pode confirmar os fatos? Patrícia perguntou, virando-se para o vizinho. Osvaldo repetiu sua história, desta vez com mais detalhes, descrevendo os horários exatos,
o tom dos gritos, as frases específicas que ouviu. Os policiais trocaram olhares significativos. Vamos abordar o apartamento, Marcelo disse. Senhores, por favor, aguardem aqui. Se a situação escalar, entrem na viatura e tranquem as portas. Marcelo e Patrícia caminharam até o portão do prédio. Patrícia falou algo no rádio preso ao ombro, provavelmente pedindo reforço ou informando a central sobre a situação. Eles entraram no corredor e pararam em frente à porta do apartamento 3. Marcelo bateu 3 vezes, forte. Polícia militar, abram a porta. Silêncio. Osvaldo e eu ficamos tensos na calçada. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. Marcelo bateu novamente, mais forte. Polícia militar, precisamos que abram a porta imediatamente. Ouvi um barulho vindo de dentro do apartamento. Passos. Alguém se aproximando da porta. Depois, a voz de Rodrigo, abafada pela porta. O que está acontecendo? Que história é essa? Senhor, precisamos que abra a porta. Recebemos uma denúncia de perturbação da ordem e precisamos verificar se todos os moradores estão bem. Tá todo mundo bem aqui, Rodrigo respondeu. Foi algum engano. Ainda assim, precisamos entrar e verificar. O senhor vai abrir ou vamos precisar arrombar? Houve uma pausa longa. Muito longa. Depois, o som da tranca sendo aberta. A porta se abriu apenas uma fresta. Rodrigo apareceu, usando uma camiseta cinza e bermuda. Ele parecia cansado, com barba por fazer, olhos vermelhos. Posso saber qual é o problema? Ele perguntou, bloqueando a entrada com o corpo. Precisamos entrar e falar com todos os moradores. Marcelo disse, sua mão descansando no coldre da arma. Afaste-se da porta, por favor. Rodrigo olhou por cima do ombro dos policiais e me viu parado na calçada. Seu rosto mudou. A expressão de sono deu lugar a algo mais escuro. Raiva, talvez. Ou medo de ser descoberto. Meu sogro, ele disse, sua voz ganhando um tom de desdém. Claro. Ele ligou para vocês? Senhor, isso não importa agora. Patrícia interveio. Precisamos entrar. Última vez pedindo educadamente. Rodrigo hesitou, seus olhos indo de mim para os policiais. Finalmente deu um passo para trás, abrindo a porta completamente. Entrem, mas vocês vão ver que foi tudo um mal-entendido. Marcelo entrou primeiro, seguido por Patrícia. Eles desapareceram dentro do apartamento. Eu fiquei congelado na calçada, cada músculo do meu corpo tenso, esperando. Osvaldo estava ao meu lado, igualmente petrificado. Segundos passaram. Depois ouvi a voz de Marcelo vindo de dentro. Cadê sua esposa? Está dormindo no quarto. A voz de Rodrigo respondeu. Ela não está se sentindo bem. Vamos precisar falar com ela. Ela está dormindo, eu já disse. Não precisa acordar ela por causa disso. Senhor, ou o senhor nos leva até ela, ou nós vamos procurar. Ouvi passos dentro do apartamento, vozes abafadas. Depois um grito que gelou meu sangue. Socorro, por favor, me tirem daqui. Era a voz de Rebeca. Não pensei, meu corpo se moveu automaticamente. Corri pelo portão, pelo corredor, entrei pela porta aberta do apartamento. A sala estava desarrumada, com roupas jogadas no sofá, pratos sujos na mesinha de centro. Mas não parei para observar detalhes. Segui os sons até o corredor que levava aos quartos. A porta do quarto principal estava aberta. Dentro, vi Marcelo segurando Rodrigo contra a parede, algemas já saindo do cinto. Patrícia estava ao lado da cama, ajudando alguém a se levantar. Rebeca, minha filha. Mas não era a Rebeca que eu conhecia. Ela estava magra demais, pele pálida, cabelos desgrenhados. Tinha um hematoma roxo no lado direito do rosto, o olho quase fechado de tão inchado. Rebeca. Minha voz saiu rouca, quase inaudível. Ela olhou para mim e desabou em lágrimas. Pai. Patrícia segurava-a pelo braço, ajudando-a a ficar de pé. Rebeca usava apenas uma camiseta grande e calcinhas. Havia marcas de cordas nos pulsos dela, vermelhas e inflamadas. Sua perna direita tinha hematomas escuros, como se tivesse batido em alguma coisa repetidamente. Você está bem? Você está machucada? Patrícia perguntava, profissional, mas gentil. Ele me trancou aqui.
Rebeca soluçava. Desde quinta-feira. Ele disse que se eu tentasse sair ou falar com alguém, ele ia me matar. Rodrigo se debateu contra Marcelo. Isso é mentira. Ela está tendo um surto. Ela tem problemas psicológicos. Cala a boca, Marcelo ordenou, apertando as algemas nos pulsos de Rodrigo. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Eu me aproximei de Rebeca. Ela soltou-se de Patrícia e caiu nos meus braços, tremendo violentamente. Abracei minha filha, sentindo seus ossos salientes através da camiseta fina. Ela estava tão magra. Quando foi a última vez que ela comeu? Está tudo bem agora, sussurrei no cabelo dela, minha própria voz tremendo. Eu estou aqui, você está segura. Ele ia me matar, pai. Ela chorava no meu ombro. Ele disse que ia me matar. Patrícia pegou o rádio. Central aqui, Patrícia. Precisamos de uma ambulância na rua Moreira César, 223, apartamento 3. Temos uma vítima de cárcere privado e agressão. E solicito reforço para transporte de suspeito detido. Marcelo arrastou Rodrigo para fora do quarto. Rodrigo continuava gritando que era tudo mentira, que Rebeca estava louca, que ela tinha problemas psiquiátricos que a família escondia. Ignorei os gritos dele. Minha única preocupação era Rebeca. Afastei-a gentilmente para olhar seu rosto. Além do hematoma no olho, havia um corte no lábio inferior já meio cicatrizado. Arranhões no pescoço. Quando segurei suas mãos, ela estremeceu de dor. As marcas nos pulsos eram profundas, algumas ainda sangrando levemente. Ele te amarrou? Perguntei, tentando manter a voz calma, embora a fúria dentro de mim quisesse explodir. Rebeca assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto machucado. Na quinta à noite, eu tentei sair, tentei fugir. Ele me pegou, me trouxe de volta para o quarto, me amarrou na cama. Só me desamarrava para ir no banheiro, e ele ficava vigiando a porta. Patrícia pegou uma coberta da cama e colocou sobre os ombros de Rebeca. Vamos sair do quarto, tá bom? Vamos para a sala esperar a ambulância. Ajudei Rebeca a caminhar. Ela mancava, cada passo parecendo doloroso. Quando chegamos à sala, Osvaldo estava parado na porta, os olhos arregalados ao ver o estado da minha filha. Meu Deus, ele murmurou. Sentei Rebeca no sofá. Patrícia trouxe um copo d'água da cozinha. Rebeca bebeu com dificuldade, suas mãos tremendo tanto que eu tive que segurar o copo para ela. Quando foi a última vez que você comeu? Perguntei. Ontem à noite. Ele me trouxe meio sanduíche. Senti a raiva subir novamente. Só meio sanduíche em 2 dias? Ele disse que eu não merecia comer, que eu tinha que aprender a obedecer. Marcelo voltou da viatura onde havia deixado Rodrigo trancado no banco de trás. A ambulância está chegando. Enquanto isso, preciso fazer algumas perguntas, senhorita Rebeca. Você está conseguindo falar? Rebeca assentiu, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Eu me sentei ao lado dela, segurando sua mão direita com cuidado para não machucar os pulsos feridos. Pode me contar o que aconteceu? Marcelo perguntou, tirando um bloco de notas do bolso. Rebeca respirou fundo, tentando se acalmar. Quinta-feira à noite, Rodrigo chegou em casa por volta das 8 horas. Ele estava estranho, nervoso. Eu perguntei se estava tudo bem e ele explodiu. Começou a gritar que eu estava investigando coisas que não devia, que eu estava mexendo em assuntos dele. Que tipo de assuntos? Marcelo perguntou. Eu descobri umas coisas no computador dele, Rebeca explicou, sua voz ficando mais fraca. E-mails, conversas. Ele estava desviando dinheiro da empresa do sócio dele. Milhares de reais. E tinha conversas com uma mulher também. Uma amante. Fechei meus olhos, sentindo uma dor profunda no peito. Não era apenas violência física. Era traição. Era crime. Era uma vida inteira de mentiras sendo revelada. Quando descobri, confrontei ele na quarta à noite. Rebeca continuou. Disse que ia contar para o sócio dele, que ia procurar um advogado para pedir divórcio. Ele ficou furioso, mas não fez nada naquela noite. Na quinta, ele saiu de manhã cedo. Pensei que tinha ido trabalhar normalmente. Mas ele voltou, Marcelo completou. Voltou às 8 horas com aquela cara de louco.
Disse que eu tinha destruído a vida dele, que por minha causa ele ia perder tudo. Agarrou meu braço, me arrastou para o quarto. Eu tentei resistir, gritei por socorro. Foi quando ele me bateu no rosto. Patrícia anotava tudo. Osvaldo, ainda parado na porta, parecia horrorizado. Continuei gritando. Rebeca prosseguiu, sua voz tremendo. Ele pegou uma corda, daquelas de varal, que estava guardada no armário. Amarrou meus pulsos na cabeceira da cama. Disse que eu ia ficar ali até aprender a ficar quieta, até aceitar que ia esquecer tudo o que tinha visto. E ele te deixou amarrada por 2 dias inteiros? Perguntei incrédulo. Não o tempo todo. Ele desamarrava de vez em quando para eu ir no banheiro tomar água, mas sempre vigiando. E à noite, ele amarrava de novo. Pegou meu celular, meu notebook, tudo. Disse que se alguém procurasse, ele ia dizer que eu estava doente, que não podia atender. Foi por isso que as mensagens eram visualizadas, mas não respondidas. Rodrigo tinha o celular dela. Estava lendo tudo. O som de sirene se aproximando interrompeu o relato. A ambulância parou em frente ao prédio, e 2 paramédicos entraram carregando uma maca e uma maleta de primeiros socorros. Bom dia. Onde está a paciente? Perguntou um dos paramédicos, um homem negro e careca de uns 40 anos. Aqui, Patrícia indicou Rebeca. Os paramédicos se aproximaram. Começaram a examinar Rebeca, verificando os hematomas, as marcas nos pulsos, a pressão arterial. Faziam perguntas técnicas sobre dor, tonturas, náuseas. Vamos precisar levar ela para o hospital, o paramédico disse olhando para mim. Os ferimentos precisam ser tratados adequadamente e documentados. Pelo que estou vendo, tem desidratação, subnutrição, e esses pulsos estão seriamente machucados. Pode ter infecção. Eu vou com ela, eu disse imediatamente. Claro, o senhor é o pai? Sou. Os paramédicos ajudaram Rebeca a deitar na maca. Cobriram-na com um lençol térmico. Enquanto a carregavam para fora, eu segui ao lado, segurando a mão dela. Senhor Sérgio, Marcelo me chamou antes que eu entrasse na ambulância. Vou precisar do depoimento formal da sua filha depois que ela for atendida. E do seu também. Estarei disponível, respondi. Para onde vocês vão levar ele? Delegacia de Icaraí. Vai ser autuado em flagrante por cárcere privado, lesão corporal e ameaça. Depois o delegado decide se mantém a prisão ou não. Precisa manter, eu disse, minha voz saindo mais dura do que pretendia. Ele disse para minha filha que ia matar ela. Ele é perigoso. Vamos incluir tudo no relatório. Entrei na ambulância. Rebeca estava deitada, os olhos fechados, mas lágrimas ainda escorriam pelos cantos. Segurei sua mão enquanto o veículo começava a se mover. Sirene ligada, atravessando as ruas de Niterói em direção ao hospital. A ambulância cortava o trânsito de Niterói com a sirene ligada, desviando de carros e ônibus que abriam passagem. Eu segurava a mão de Rebeca, observando o paramédico verificar seus sinais vitais pela 3ª vez. A cada número que ele anotava, sua testa franzida ficava mais evidente. A pressão está muito baixa, ele murmurou para a colega que dirigia. E a frequência cardíaca está irregular. Vamos precisar de soro imediatamente quando chegarmos. Rebeca abriu os olhos e me olhou. Pai, eu sinto muito. Eu devia ter contado antes, devia ter pedido ajuda. Não. Interrompi apertando sua mão com cuidado. Você não tem que se desculpar por nada. Nada disso é culpa sua. Mas eu vi os sinais. Desde o ano passado ele estava mudando. Ficando mais controlador, mais agressivo. E eu ficava fazendo desculpas, achando que era estresse do trabalho, que ia melhorar. O paramédico colocou uma máscara de oxigênio no rosto dela. Tenta respirar fundo e devagar, tá bom? Guarda as forças agora. Mas Rebeca continuou falando, sua voz abafada pela máscara. Ele começou a controlar meu dinheiro há 6 meses. Dizia que era melhor termos uma conta conjunta, que era mais prático. Depois começou a questionar cada gasto que eu fazia. Brigava se eu comprava uma roupa nova, dizia que eu estava esbanjando. Lembrei-me de uma conversa que tivemos no Natal. Rebeca havia mencionado casualmente que ela e Rodrigo estavam organizando melhor as finanças. Na época, não pensei nada demais.
Agora entendia que era controle financeiro, uma forma de aprisionamento. Depois ele começou com meu celular. Ela continuou. Queria saber as senhas, queria ver minhas conversas. Dizia que casal não deveria ter segredos. Eu achei estranho, mas dei. E ele começou a ler tudo. Minhas conversas com você, com a mãe, com minhas amigas. A ambulância virou à esquerda bruscamente, me fazendo segurar na barra lateral. Rebeca continuava falando, como se finalmente pudesse liberar tudo que estava reprimido há tanto tempo. Há 3 meses ele começou a impedir que eu saísse sozinha. Dizia que a cidade estava perigosa, que era melhor eu ficar em casa quando ele não pudesse me acompanhar. Eu comecei a perder reuniões com clientes, a recusar projetos. Minha carreira como arquiteta estava desmoronando. Por que você não me contou? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Vítimas de violência doméstica raramente contam. Há vergonha, medo, esperança de que as coisas melhorem. Eu tinha vergonha, pai. Você me criou para ser forte, independente. Como eu ia admitir que estava sendo controlada pelo meu próprio marido? E parte de mim ainda acreditava que ele ia mudar, que era só uma fase ruim. O Hospital Getúlio Vargas Filho apareceu à nossa frente. Um prédio branco e moderno no meio de Icaraí. A ambulância estacionou na entrada da emergência. As portas traseiras se abriram e uma equipe médica já estava esperando. Mulher, 32 anos, vítima de violência doméstica e cárcere privado. O paramédico passou as informações rapidamente. Desidratada, subnutrida, múltiplas lesões, pressão 80/50, frequência cardíaca 110. Retiraram a maca da ambulância e a levaram rapidamente para dentro. Eu segui, mas uma enfermeira barrou minha entrada numa sala de exame. O senhor vai ter que aguardar aqui fora. Somos nós que cuidamos dela agora. Eu sou o pai dela, preciso ficar com ela. Entendo, mas precisamos examiná-la adequadamente. O senhor pode esperar na sala de espera ali. Assim que terminarmos, chamamos o senhor. Não tinha escolha. Fui até a sala de espera. Um ambiente com cadeiras azuis de plástico, televisão ligada num programa de variedades e outras pessoas esperando. Sentei-me e peguei meu celular. Tinha 12 mensagens não lidas de Mariana. Liguei para ela imediatamente. Sérgio, graças a Deus, onde você está? Recebi suas mensagens dizendo que estava preocupado com a Rebeca e depois mais nada. Mariana, respira. Estou no hospital com a Rebeca. Ouvi minha esposa aspirar forte do outro lado. O que aconteceu? Ela está bem? Foi acidente? Não foi acidente. Fiz uma pausa tentando encontrar as palavras certas, mas não havia palavras certas para isso. O Rodrigo estava mantendo ela em cárcere privado. A espancou, amarrou ela na cama, deixou ela sem comida por 2 dias. Silêncio absoluto do outro lado. Depois, a voz de Mariana, tão baixa que mal conseguia ouvir. O quê? Contei tudo. A viagem a Niterói, Osvaldo me parando na porta, a polícia, o estado em que encontramos Rebeca. Ouvia Mariana soluçar enquanto eu falava. Eu estou pegando o primeiro ônibus de volta. Ela disse entre lágrimas. Vou estar aí em 2 horas. Dirige com cuidado. Ela está sendo atendida agora. Está em boas mãos. Depois de desligar, fiquei ali sentado, olhando para o chão de linóleo branco do hospital. Minha mente voltava para todos os sinais que perdi. As mensagens mais curtas de Rebeca nos últimos meses. O emagrecimento gradual. A forma como ela sempre arrumava desculpas para não nos visitar no Rio. Como pude não perceber? Senhor Sérgio Ramos? Levantei a cabeça. Uma médica jovem usando jaleco branco e estetoscópio no pescoço estava me chamando. Sim, sou eu. Sou a doutora Camila Ferraz. Estou cuidando da sua filha. Pode vir comigo, por favor? Segui a doutora Camila por um corredor até uma pequena sala de consulta. Ela fechou a porta atrás de nós e indicou uma cadeira. Sentei-me, o coração acelerado. Sua filha está estável agora. Ela começou sentando-se atrás da mesa. Estamos aplicando soro para hidratá-la e já fizemos os primeiros curativos, mas preciso ser honesta com o senhor sobre os ferimentos. Pode falar. Além dos hematomas visíveis no rosto e nas pernas,
Ela tem 3 costelas fraturadas no lado esquerdo. Tem sinais de subnutrição severa. Perdeu aproximadamente 12 quilos nas últimas semanas, de acordo com o que ela nos informou. Os pulsos têm lesões profundas causadas por amarras com risco de infecção, e há sinais de trauma psicológico significativo. Fechei os olhos, absorvendo cada palavra como um soco. Vamos precisar mantê-la internada por pelo menos 3 dias. A doutora continuou. Precisamos monitorar a desidratação, tratar as costelas, cuidar das feridas e garantir que ela se alimente adequadamente. Também vamos solicitar avaliação psiquiátrica para trauma. Ela pode receber visitas? Pode, mas recomendo que sejam poucas pessoas de cada vez e por períodos curtos. Ela precisa descansar. E a polícia? Eles vão precisar do depoimento dela. Já conversei com os policiais que trouxeram vocês. Eles vão esperar até amanhã para fazer o depoimento formal. Por hoje, o mais importante é o tratamento médico. A doutora me entregou uma pasta com alguns papéis. Estes são os laudos preliminares. A polícia vai precisar deles para o processo contra seu genro. Tire cópias e guarde bem. Peguei a pasta. Dentro, havia fotografias dos ferimentos de Rebeca, descrições médicas detalhadas, diagnósticos. Era evidência física do horror que ela tinha vivido. Posso vê-la agora? Pode. Ela está no quarto 207, segundo andar. Mas, senhor Sérgio... A doutora fez uma pausa. Sua filha passou por uma experiência traumática. Ela pode estar emotiva, confusa, com medo. Seja paciente com ela. Entendo. Subi ao segundo andar pelas escadas, incapaz de esperar pelo elevador. O corredor era silencioso, apenas o som de máquinas médicas e conversas abafadas de enfermeiras. Encontrei o quarto 207 e bati levemente antes de entrar. Rebeca estava deitada na cama hospitalar, conectada a um soro no braço esquerdo. Alguém havia limpado seu rosto, penteado seu cabelo. Os hematomas pareciam piores agora sob a luz fluorescente do quarto. Ela tinha os olhos fechados, mas abriu quando me ouviu entrar. Oi, pai. Oi, filha. Aproximei-me e sentei na cadeira ao lado da cama. Como você está se sentindo? Melhor, o soro está ajudando. E me deram remédio para dor. Peguei sua mão com cuidado. Sua mãe está voltando de Petrópolis. Deve chegar em mais ou menos 1 hora. Como ela reagiu? Ela está destruída, mas está vindo para ficar com você. Rebeca assentiu, lágrimas começando a formar nos cantos dos olhos novamente. Pai, eu preciso te contar algo sobre o que descobri no computador do Rodrigo. Você não precisa falar sobre isso agora. Descansa. Não, eu preciso. Porque não foi só desvio de dinheiro da empresa, foi pior. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Rodrigo estava envolvido com agiotagem. Ele pegava dinheiro emprestado da empresa do sócio, repassava para agiotas com juros e embolsava a diferença. Já fazia isso há 2 anos. Senti meu estômago apertar. Quanto dinheiro? Mais de R$500 mil. E o sócio dele não fazia ideia. Rodrigo falsificava documentos, criava faturas falsas, inventava fornecedores que não existiam. Tudo documentado nos e-mails dele. E a amante, uma mulher chamada Vanessa. Eles se encontravam toda quarta-feira num apart-hotel em Copacabana. Rodrigo dizia que tinha reuniões com fornecedores, mas na verdade estava com ela. Vi fotos, conversas. Ela sabia que ele era casado. Não se importava. O nível de traição era chocante. Não era apenas violência física. Era uma vida inteira construída em mentiras. Quando confrontei ele na quarta-feira, Rebeca continuou, mostrei os e-mails, as provas. Ele primeiro negou, depois ficou nervoso. Começou a gritar. Disse que eu não tinha direito de mexer nas coisas dele, que eu tinha invadido a privacidade dele. Eu disse que ia contar tudo pro sócio dele, pro contador da empresa. Foi aí que ele me ameaçou pela primeira vez. Que tipo de ameaça? Disse que se eu abrisse a boca ia fazer eu me arrepender, que tinha formas de me calar. Na hora não levei tão a sério. Achei que era só raiva, palavras jogadas no ar. Mas na quinta-feira, quando ele chegou em casa, ela não precisou terminar a frase.
Na quinta-feira, Rodrigo tinha transformado as ameaças em ação. Rebeca, você guardou cópias desses e-mails? Alguma prova? Tirei fotos com meu celular de algumas telas do computador. Mas ele pegou meu celular. Não sei se apagou. A polícia vai apreender o celular dele e o computador. Se as provas estiverem lá, vão encontrar. E o desvio de dinheiro da empresa é crime também. Ele não vai sair impune. Uma enfermeira entrou para verificar o soro de Rebeca. Aproveitei para ir ao banheiro e lavar o rosto. Quando me olhei no espelho, vi um homem de 61 anos que parecia ter envelhecido 10 anos em uma manhã. Os olhos estavam vermelhos, o rosto cansado, os cabelos grisalhos mais bagunçados que o normal. Voltei para o quarto. Rebeca havia adormecido, provavelmente efeito dos medicamentos para a dor. Sentei na cadeira e apenas observei-a dormir, algo que não fazia desde que ela era criança pequena e ficava doente. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Mariana. Cheguei em Niterói. Estou subindo. 5 minutos depois, Mariana entrou no quarto. Minha esposa, 58 anos, professora de história aposentada, com seus cabelos castanhos presos em um coque e olhos vermelhos de chorar. Quando viu Rebeca na cama, sua mão foi à boca, abafando um soluço. Levantei-me e a abracei. Ela tremeu nos meus braços, chorando silenciosamente para não acordar nossa filha. Meu Deus, Sérgio, ela sussurrou. Como chegamos a este ponto? Como não percebemos? Ele escondia bem, e ela também. Tentou proteger a gente, não quis nos preocupar. Mariana se aproximou da cama, acariciando o cabelo de Rebeca com delicadeza. Minha menina, minha menininha. Rebeca se mexeu, abrindo os olhos devagar. Quando viu a mãe, as lágrimas voltaram imediatamente. Mãe, estou aqui, amor. Estou aqui. Mariana se inclinou e abraçou Rebeca com cuidado, evitando as costelas fraturadas. Ficaram assim por um longo momento, mãe e filha, chorando juntas. Afastei-me para dar-lhes privacidade e saí para o corredor. Encostei-me na parede e fechei os olhos, tentando organizar os pensamentos. Marcelo, o policial da manhã, apareceu no corredor 20 minutos depois. Ele acenou quando me viu e se aproximou. Como ela está? Perguntou. Melhor. Os médicos disseram que vai precisar ficar internada 3 dias. Entendi. Vim avisar que Rodrigo Mendes foi formalmente preso. Está na delegacia de Icaraí. Vai passar por audiência de custódia segunda-feira de manhã. O delegado vai decidir se converte em prisão preventiva ou se solta com medidas cautelares. Ele não pode ser solto. Eu disse, sentindo a urgência na própria voz. Ele ameaçou matar minha filha. Se sair, vai atrás dela. Vamos pedir a prisão preventiva. Com base nos ferimentos, no flagrante, nas ameaças, o juiz provavelmente vai conceder. Mas não posso garantir. E a investigação? Minha filha me contou sobre desvio de dinheiro da empresa dele, agiotagem. Marcelo anotou tudo no bloquinho. Isso complica mais ainda a situação dele. Vou passar para a delegacia. Eles podem investigar paralelamente. Preciso de alguma orientação também. Medida protetiva, alguma coisa que garanta que ele não vai se aproximar dela quando tudo isso acabar. A gente pode pedir medida protetiva de urgência já na audiência de custódia. Proíbe ele de se aproximar da sua filha a menos de 300 metros, de tentar contato, de frequentar os mesmos lugares. Violação da medida da prisão na hora. Anotei mentalmente todos os procedimentos. Precisaria contratar um advogado bom, alguém especializado em violência doméstica e direito criminal. Conhecia alguns nomes de colegas do trabalho. Poderia ligar segunda-feira cedo. Tem mais uma coisa, Marcelo disse. Apreendemos o celular e o computador do Rodrigo. Vão ser periciados. Se tiver provas dos crimes que sua filha mencionou, vão aparecer. Depois que Marcelo saiu, voltei para o quarto. Mariana estava sentada ao lado de Rebeca, segurando sua mão, conversando baixinho. Quando entrei, ambas olharam para mim. Acabei de falar com um policial, informei. Rodrigo está preso, vai ter audiência segunda-feira. E se soltarem ele? Rebeca perguntou, o medo visível em seus olhos. Vamos pedir medida protetiva, e vou contratar o melhor advogado que encontrar.
Vamos garantir que ele não chegue perto de você. Pai, ele conhece muita gente, tem contatos. E se ele pagar alguém pra... Não vai acontecer. Mariana interrompeu firme. Você vai ficar com a gente no Rio. Não volta pra Niterói. Não fica sozinha em nenhum momento. Rebeca assentiu, mas o medo não deixou seu rosto. Entendi. Depois do que passou, todo barulho estranho, toda sombra, toda pessoa desconhecida seria uma ameaça potencial. O trauma psicológico seria tão difícil de curar quanto os ferimentos físicos. Passamos o resto do dia no hospital. Mariana trouxe comida para mim e para ela da lanchonete. Rebeca comeu um caldo leve que as enfermeiras trouxeram. Aos poucos, com fluidos e alimentação, ela começou a recuperar um pouco de cor no rosto. À noite, uma psicóloga do hospital veio conversar com Rebeca. Ficaram sozinhas no quarto por quase 1 hora. Quando a psicóloga saiu, me puxou para o corredor. Senhor Sérgio, sua filha está apresentando sinais claros de transtorno de estresse pós-traumático. É esperado após o que ela viveu. Vou recomendar acompanhamento psicológico intensivo quando ela tiver alta. No mínimo 2 sessões por semana nos primeiros meses. Ela vai melhorar. Com tratamento adequado e apoio familiar, sim. Mas não vai ser rápido. TEPT leva tempo para tratar. Ela vai ter gatilhos, pesadelos, ataques de ansiedade. Vocês precisam estar preparados para isso. Agradeci e voltei para o quarto. Rebeca estava deitada, olhando para o teto. Mariana havia adormecido na poltrona ao lado, exausta da viagem e da tensão do dia. Pai, Rebeca chamou baixinho. Fica comigo até eu dormir? Claro. Sentei-me na beirada da cama. Ela pegou minha mão, como fazia quando era pequena e tinha medo de algum pesadelo. Obrigada por ter vindo hoje. Se você não tivesse aparecido... Não pensa nisso. Eu vim. Você está segura agora. Ela fechou os olhos apertando minha mão. Aos poucos, sua respiração foi ficando mais lenta, mais regular. Quando tinha certeza de que estava dormindo, tentei soltar minha mão. Mas ela apertou com mais força, mesmo inconsciente. Fiquei ali, sentado, segurando a mão da minha filha até o amanhecer. Domingo passou devagar. Rebeca acordou várias vezes durante a noite com pesadelos, gritando, suando. Cada vez, Mariana e eu a acalmávamos, dizendo que estava tudo bem, que ela estava segura. Mas era doloroso ver o terror nos olhos dela cada vez que acordava assustada. Durante o dia, ela comeu um pouco mais. Os médicos trocaram os curativos dos pulsos. A doutora Camila passou no quarto para uma nova avaliação. Ela está evoluindo bem fisicamente. A médica me informou no corredor. Se continuar assim, pode ter alta na terça-feira, mas reforço que precisa de acompanhamento psicológico imediato. No domingo à tarde, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi com cautela. Alô? Senhor Sérgio. Aqui é o Dr. Antônio Figueiredo, advogado criminalista. Recebi seu contato do Marcelo, policial que atendeu o caso da sua filha. Ele disse que o senhor estava procurando representação legal. Marcelo tinha feito isso por conta própria. Fiquei grato. Sim, doutor. Preciso de um advogado para garantir que o genro da minha filha não seja solto segunda-feira. Entendo. Posso passar aí no hospital amanhã de manhã para conversarmos? Preciso de todos os detalhes do caso para preparar a argumentação para a audiência de custódia. Pode vir. Estarei aqui. Segunda-feira de manhã, às 8 horas, o Dr. Antônio apareceu. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno azul marinho impecável, pasta de couro na mão. Tinha uma presença que inspirava confiança. Conversamos na lanchonete do hospital. Contei tudo em detalhes, desde a quinta-feira até agora. Mostrei os laudos médicos que a doutora Camila tinha me dado. Antônio lia tudo com atenção, fazendo anotações ocasionais. O caso é sólido, ele disse finalmente. Flagrante de cárcere privado, lesão corporal grave, ameaça. Com esses laudos médicos, o depoimento do vizinho e da sua filha, o juiz não vai ter como negar a prisão preventiva. E a medida protetiva? Vou pedir de urgência. 300 metros de distância, proibição de contato por qualquer meio. E vou pedir também bloqueio de contas bancárias dele.
Se descobrirem o esquema de desvio de dinheiro que sua filha mencionou, vamos garantir que ele não mexa em nada enquanto a investigação corre. Quanto vai custar seus serviços, doutor? Vamos conversar sobre isso depois. Agora, o importante é garantir a segurança da sua filha. Apreciei a atitude dele. Muitos advogados teriam começado falando de honorários. A audiência de custódia estava marcada para as 14 horas no Fórum de Niterói. Antônio foi para lá direto. Eu fiquei no hospital com Rebeca e Mariana, aguardando notícias. Meu celular tocou às 15 horas e 30 minutos. Era Antônio. Senhor Sérgio, conseguimos. O juiz converteu a prisão em preventiva. Rodrigo Mendes vai ficar preso durante todo o processo. E a medida protetiva foi concedida. 300 metros, proibição de contato. E o juiz ainda determinou que se ele sair da prisão por qualquer motivo, tem que usar tornozeleira eletrônica. Respirei aliviado pela primeira vez em dias. Obrigado, doutor. Agora começa a fase de investigação. A polícia vai apurar os crimes de desvio de dinheiro e agiotagem. Isso pode adicionar mais anos à pena dele. E tem a questão do divórcio também. Sua filha vai querer processar? Vou conversar com ela. Mas imagino que sim. Então vou indicar uma advogada especializada em direito de família, doutora Helena Costa. Ela é excelente nesse tipo de caso, especialmente quando há violência doméstica envolvida. Anotei o nome. Quando desliguei, voltei para o quarto e dei a notícia para Rebeca e Mariana. Vi o alívio tomar conta do rosto da minha filha. Ele não vai sair? Ela perguntou, precisando confirmar. Não vai. Vai ficar preso até o julgamento. E mesmo depois, se for solto, não pode chegar perto de você. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram de alívio. Terça-feira de manhã, conforme prometido, Rebeca recebeu alta hospitalar. Os médicos deram uma lista de cuidados: repouso, alimentação regular, curativos diários nos pulsos, retorno em uma semana para nova avaliação das costelas. Mariana tinha ido ao apartamento de Rebeca na segunda-feira, acompanhada por 2 policiais, para buscar roupas e pertences pessoais. Rebeca não queria voltar lá, não por enquanto, talvez nunca mais. Ajudei Rebeca a entrar no meu carro. Ela se moveu devagar, cada movimento causando desconforto por causa das costelas. Mariana sentou no banco de trás com ela, segurando sua mão durante toda a viagem de volta ao Rio. Cruzamos a ponte Rio-Niterói, no sentido oposto de sábado. Parecia que tinha passado 1 mês, não 3 dias. Rebeca olhava pela janela em silêncio, observando a Baía de Guanabara, as montanhas ao fundo, o Cristo Redentor no topo do Corcovado. Pai, ela disse de repente, preciso voltar lá eventualmente no apartamento. Tem coisas minhas, documentos, projetos de trabalho no computador. Não precisa ser agora. E quando for, vou com você, ou sua mãe, ou os 2. Você não vai ficar sozinha. E o aluguel, as contas, tudo está no nome dos 2. Vamos resolver isso com a advogada. Ela vai cuidar da parte do divórcio e da separação de bens. Chegamos em casa por volta do meio-dia. Morávamos em Botafogo, num apartamento de 3 quartos no 6º andar de um prédio antigo, mas bem conservado. O quarto de Rebeca ainda estava do jeito que ela deixou quando se casou 5 anos atrás. Mariana tinha mantido tudo intacto, meio que esperando que ela voltasse algum dia. Não imaginávamos que seria nessas circunstâncias. Rebeca entrou no quarto dela e ficou parada na porta por um momento, olhando ao redor. As paredes azul claro, a cama de solteiro com colcha florida, a estante cheia de livros de arquitetura e romances, o quadro de cortiça com fotos antigas dela com amigas da faculdade. Tudo igual, ela murmurou. Sua mãe não quis mudar nada, eu disse. Sempre soube que você voltaria. Rebeca se deitou na cama com dificuldade. Mariana ajustou os travesseiros para apoiar suas costas, cuidadosa com as costelas. Descansa um pouco. Vou preparar almoço, Mariana disse, beijando a testa da filha. Desci com Mariana para a cozinha. Enquanto ela começava a preparar uma sopa leve, sentei-me à mesa e liguei para a doutora Helena Costa, a advogada de família que Antônio havia indicado. Ela atendeu no 3º toque.
Expliquei a situação. Helena ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas pontuais sobre bens do casal, conta bancária, apartamento. Vou preparar uma ação de divórcio litigioso com pedido de liminar para separação de corpos e partilha de bens. Ela explicou. Considerando a violência doméstica, o juiz provavelmente vai dar ganho de causa total para sua filha. Ela fica com tudo que foi adquirido no casamento, mais indenização por danos morais. Quanto tempo leva? Divórcio litigioso pode levar de 6 meses a 1 ano, dependendo de como a defesa dele reagir. Mas, com ele preso, provavelmente vai ser mais rápido. A defesa não vai querer prolongar. Marcamos uma reunião para quinta-feira. Helena viria até nosso apartamento para conversar diretamente com Rebeca e coletar todas as informações necessárias. Os dias seguintes foram difíceis. Rebeca tinha pesadelos todas as noites. Acordava gritando, suando, desorientada. Mariana e eu revezávamos para ficar com ela, acalmá-la, lembrá-la de que estava segura. Durante o dia, ela ficava quieta a maior parte do tempo. Sentava-se na varanda, olhando para o movimento da rua, mas sem realmente ver nada. Estava lá, mas ao mesmo tempo não estava. Parte dela ainda estava presa naquele quarto em Niterói. Quinta-feira, a doutora Helena chegou às 10 horas. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelos pretos curtos, óculos de armação vermelha, energia contagiante. Trouxe uma pasta cheia de documentos. Sentamos na sala de estar. Rebeca estava mais alerta hoje, mais presente. Helena começou fazendo perguntas sobre o casamento, os bens, as contas. O apartamento está em nome de quem? Ela perguntou. Dos dois, Rebeca respondeu. Compramos juntos há 3 anos. Temos entrada com dinheiro que eu tinha guardado, mais um empréstimo que meus pais me deram. Rodrigo entrou com o financiamento bancário. Helena anotava tudo. E você pagava as parcelas do financiamento? Eu pagava metade. Ou pelo menos era para ser metade. Mas nos últimos 6 meses ele começou a dizer que estava com dificuldades financeiras, que eu precisava pagar mais. Acabei pagando praticamente tudo. Tem comprovantes desses pagamentos? Tenho. Tudo no meu banco digital. Posso te mandar os extratos. Perfeito, isso vai ajudar muito. E quanto aos bens móveis? Móveis, eletrodomésticos, carro? A maioria dos móveis eu comprei com meu dinheiro. Tenho notas fiscais de quase tudo guardadas. O carro é só dele, está no nome dele. Eu tinha um carro, mas vendi ano passado porque ele disse que era desperdício ter 2 carros. Agora percebo que era mais uma forma de me controlar, me deixar dependente dele para sair de casa. Helena balançou a cabeça, reconhecendo o padrão. É muito comum em casos de violência doméstica. O agressor vai isolando a vítima aos poucos. Corta os meios de transporte, o acesso a dinheiro, o contato com amigos e família. E tem mais uma coisa. Rebeca continuou, sua voz ficando mais firme. Eu quero acesso ao computador dele. As provas do desvio de dinheiro da empresa estão lá. Não é só sobre o nosso divórcio. O sócio dele precisa saber o que estava acontecendo. A perícia da polícia vai encontrar isso, Helena disse. Mas podemos pedir acesso aos arquivos também, como parte da investigação patrimonial para o divórcio. Se ele estava desviando dinheiro da empresa, pode ter escondido o patrimônio de você também. A reunião durou quase 2 horas. Quando Helena saiu, deixou uma pilha de documentos para Rebeca assinar e uma lista de coisas que precisaríamos providenciar. Extratos bancários dos últimos 2 anos, notas fiscais de bens adquiridos, fotos do apartamento e dos móveis. Vou protocolar o pedido de divórcio semana que vem, Helena disse na porta. E já vou pedir a liminar para que ele não possa vender, transferir ou ocultar nenhum bem do casal. Tudo fica bloqueado até a partilha. Depois que ela saiu, Rebeca pareceu mais leve. Pela primeira vez desde sábado vi algo parecido com esperança em seus olhos. Está acabando, né, pai? Ela perguntou. Todo esse pesadelo está começando a acabar. Está, filha. Devagar, mas está. Naquela noite,
Conseguimos jantar os três juntos pela primeira vez. Mariana fez o prato favorito de Rebeca: frango à parmegiana com arroz. Rebeca comeu pouco, seu estômago ainda se acostumando com a alimentação regular. Mas comeu. Conversamos sobre coisas banais. O prédio novo que estavam construindo na esquina. A novela que Mariana estava assistindo. Meus planos de fazer uma pequena reforma no banheiro. Coisas normais, cotidianas, que pareciam extraordinárias depois de tudo que passamos. Mas no meio da noite, os gritos voltaram. Acordei com Rebeca gritando: "Me solta! Me solta!" do quarto dela. Mariana e eu corremos até lá. Rebeca estava sentada na cama, suando, os olhos arregalados, mas não vendo nada. Ainda estava no pesadelo. "Rebeca, acorda. Você está em casa. Está segura", Mariana disse, segurando os ombros dela gentilmente. Rebeca piscou várias vezes, voltando à realidade. Quando reconheceu onde estava, desabou em lágrimas. Eu sonhei que estava amarrada de novo, que ele estava me dizendo que ninguém ia me achar, que ia me deixar lá até eu morrer. Ficamos com ela até amanhecer. Mariana se deitou ao lado dela na cama, abraçando-a como fazia quando Rebeca era pequena e tinha medo de trovões. Eu sentei na cadeira do escritório que trouxe do outro quarto, montando guarda. Na manhã seguinte, sexta-feira, levei Rebeca à primeira consulta com a psicóloga. Doutora Beatriz Alvim tinha consultório em Copacabana, numa sala aconchegante com poltronas confortáveis e uma vista para o mar. Esperei na recepção enquanto elas conversavam. A sessão durou 50 minutos. Quando Rebeca saiu, seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas havia algo diferente em sua expressão. Não exatamente paz, mas talvez aceitação. "Como foi?" perguntei no carro voltando para casa. "Difícil, doloroso, mas acho que vai ajudar. A doutora Beatriz disse que o que estou sentindo é normal, que os pesadelos são esperados, que meu cérebro está processando o trauma. Ela disse que vai piorar antes de melhorar, mas que vai melhorar." Quantas sessões ela recomendou? 2 por semana, por enquanto. Talvez mais, se os pesadelos não melhorarem. No fim de semana, decidimos fazer algo diferente. Fomos à praia. Não Copacabana ou Ipanema, onde havia muita gente. Escolhemos uma praia menor em Urca, quase deserta num sábado de manhã. Rebeca sentou-se na areia, abraçando os joelhos, olhando para o mar. O vento bagunçava seus cabelos. Os hematomas no rosto estavam começando a amarelar, sinalizando a cura. Mas eu sabia que as marcas invisíveis levariam muito mais tempo. "Sabe o que é mais difícil?" ela disse de repente. "Não é a dor física. Isso vai passar. É o fato de que eu amei aquele homem. Casei com ele achando que ia passar o resto da vida com ele. E tudo era mentira." Mariana, sentada do outro lado de Rebeca, pegou a mão da filha. "Não era tudo mentira. Os primeiros anos foram bons, não foram? Você foi feliz." "Fui. Ou pelo menos achei que era. Mas agora fico me perguntando se era real ou se ele sempre foi assim e eu só não quis ver. Será que os sinais sempre estiveram lá e eu ignorei?" "Abusadores são muito bons em esconder quem realmente são", eu disse. "Principalmente no começo. Eles constroem uma imagem perfeita, conquistam confiança. É só depois, quando a vítima já está emocionalmente investida, que a máscara começa a cair. Aos poucos. Tão devagar que a pessoa nem percebe que está sendo manipulada." Foi exatamente assim. Rebeca concordou. No primeiro ano de casamento ele era perfeito. Atencioso, carinhoso, me tratava como princesa. Mas no segundo ano começaram as críticas pequenas. A forma como eu me vestia. Minhas amigas, meu trabalho. Sempre disfarçado de preocupação, sabe? "Amor, não acha que essa roupa é muito chamativa?" Ou, "Suas amigas são má influência para você." No começo achei que era ciúme bobo, até fofo. Percebi tarde demais que era controle. "Você não tem culpa por não ter percebido antes", Mariana disse firme. "Você estava vivendo sua vida confiando no seu marido. Era ele quem estava errado, não você." Ficamos na praia até o meio-dia. Quando voltamos para casa, Rebeca parecia um pouco mais em paz. Segunda-feira trouxe novidades.
O Dr. Antônio ligou com informações sobre a investigação. A perícia do computador de Rodrigo terminou. Ele disse: encontraram tudo. E-mails com os agiotas, planilhas com valores desviados, faturas falsas. São mais de R$ 500 mil em 2 anos, como sua filha disse. O Ministério Público já abriu inquérito por peculato, falsificação de documentos e associação criminosa. E o sócio dele? Alguém avisou? A polícia notificou ele na sexta-feira. Ele ficou em choque, segundo o delegado. Estava completamente no escuro sobre tudo. Já entrou com representação criminal também e vai processar Rodrigo civilmente pelos danos à empresa. Quanto tempo ele pode pegar de cadeia com tudo isso? Somando cárcere privado, lesão corporal grave, ameaça, peculato, falsificação e associação criminosa, estamos falando de 15 a 20 anos, fácil. E isso sem contar possíveis outros crimes que podem aparecer na investigação. Depois de desligar, contei as novidades para Rebeca. Ela estava no sofá, mexendo no notebook dela, começando a retomar alguns projetos de arquitetura que tinha abandonado. 20 anos. Ela repetiu processando. Ele vai ter 70 anos quando sair. Se sair. Dependendo do comportamento na prisão, pode ficar mais tempo ainda. Eu devia sentir alguma coisa. Raiva, satisfação, sei lá. Mas só me sinto vazia. Como se tivesse perdido 5 anos da minha vida para nada. Não foi para nada. Eu disse sentando ao lado dela. Você aprendeu, sobreviveu, e agora vai reconstruir sua vida, mais forte e mais consciente. Será que eu vou conseguir confiar em alguém de novo? Ter outro relacionamento? Vai. Com tempo e terapia, vai. Mas não precisa pensar nisso agora. Agora é hora de você se curar, recuperar sua independência, sua autoestima. As semanas seguintes desenvolveram uma rotina. Rebeca tinha terapia terça e quinta. Consulta médica toda segunda para acompanhar a cura das costelas. Reuniões com Helena para tratar do divórcio. E aos poucos, começou a aceitar alguns projetos pequenos de arquitetura, trabalhando de casa. Em meados de abril, um mês após o resgate, Rebeca finalmente concordou em voltar ao apartamento em Niterói para buscar suas coisas. Helena havia conseguido uma liminar dando posse provisória do imóvel a Rebeca, até a conclusão do divórcio. Fomos num sábado de manhã. Eu, Mariana, Rebeca e 2 policiais que Helena havia solicitado para acompanhar, caso Rebeca se sentisse insegura. Quando Rebeca abriu a porta do apartamento, ficou parada na entrada por um longo momento. Eu podia ver sua respiração ficando mais rápida, as mãos tremendo levemente. Quer que eu entre primeiro? Ofereci. Ela balançou a cabeça. Não, eu preciso fazer isso. Entrou devagar. A sala estava exatamente como deixamos no sábado do resgate. Pratos sujos ainda na pia da cozinha. Roupas no sofá, mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de abandono, de vida interrompida. Rebeca caminhou até o corredor dos quartos. Parou em frente à porta do quarto principal. Sua mão estava na maçaneta, mas ela não conseguia girar. Não consigo, ela sussurrou. Eu entro, Mariana disse passando por ela. Vou pegar suas roupas e seus pertences pessoais. Você não precisa entrar aí. Enquanto Mariana recolhia as coisas do quarto, Rebeca foi até o escritório que dividia com Rodrigo. Pegou seu computador, alguns livros de arquitetura, projetos impressos. Evitou olhar para o lado da mesa onde ficavam as coisas de Rodrigo. Levamos 3 horas para embalar tudo. Roupas, sapatos, produtos de higiene, documentos pessoais, fotos de família, objetos de decoração que Rebeca queria manter. Deixamos tudo que era de Rodrigo ou que eles haviam comprado juntos. Helena cuidaria da partilha oficial depois. Quando terminamos, Rebeca deu uma última olhada no apartamento. Eu fui feliz aqui uma vez, no começo, antes de tudo desmoronar. E você vai ser feliz de novo, eu disse. Em outro lugar, em outra vida. Essa página você já virou. No caminho de volta ao Rio, Rebeca dormiu no banco de trás, exausta emocional e fisicamente. Mariana e eu trocamos olhares. Nossa filha estava se recuperando, mas ainda havia um longo caminho pela frente. Em maio, 2 meses após o resgate,
Chegou a data do julgamento criminal de Rodrigo. Ele havia decidido fazer um acordo de delação premiada, confessando todos os crimes em troca de redução de pena. Não precisamos ir a júri popular. Foi uma audiência mais simples, onde Rodrigo, algemado e usando o uniforme da prisão, confessou formalmente cada crime: cárcere privado, lesão corporal grave, ameaça, peculato, falsificação de documentos. Rebeca quis ir, apesar de eu e Mariana termos sugerido que ela não precisava se submeter a isso. Preciso olhar nos olhos dele uma última vez, ela disse. Preciso ver ele sendo condenado. Estávamos na segunda fila do pequeno tribunal. Quando Rodrigo entrou, escoltado por 2 policiais, ele olhou ao redor da sala. Seus olhos encontraram Rebeca. Por um segundo, algo passou pelo rosto dele. Arrependimento? Raiva? Era difícil dizer. Rebeca não desviou o olhar. Manteve os olhos fixos nele, o queixo erguido, postura firme. Ela não era mais a mulher assustada e machucada que resgatamos 2 meses atrás. Estava mais forte agora. O juiz leu a sentença. Rodrigo Mendes, você é condenado a 17 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal grave, ameaça, peculato e falsificação de documentos. Além disso, fica estabelecida medida protetiva permanente em favor da vítima Rebeca Ramos, proibindo qualquer aproximação ou contato. 17 anos. Rodrigo abaixou a cabeça ao ouvir a sentença. Seus advogados já sabiam que seria pesada, mesmo com a delação. Os crimes eram graves demais para qualquer redução significativa. Quando os policiais o escoltaram para fora da sala, Rodrigo olhou para Rebeca mais uma vez. Dessa vez, ela sorriu. Não um sorriso de alegria, mas de libertação, de vitória, de sobrevivência. Saímos do tribunal e fomos almoçar num restaurante tranquilo no centro do Rio. Era uma celebração silenciosa. Não havia fogos de artifício ou champanhe. Apenas a sensação de que um capítulo terrível tinha finalmente se fechado. Como você está se sentindo? Perguntei a Rebeca. Aliviada, finalmente posso respirar sem olhar por cima do ombro. Sem medo de que ele apareça, sem medo de que me encontre. Ela tomou um gole de suco. Mas também me sinto estranha. Passou tão rápido. 2 meses atrás, eu estava amarrada naquele quarto achando que ia morrer. E agora ele está condenado e eu estou aqui, livre. A justiça nem sempre é rápida, mas dessa vez foi, Mariana disse. E foi justa. E o divórcio? Rebeca perguntou. A Helena disse que deve sair logo. Deve sair nas próximas semanas. Com ele condenado, não há mais contestação. Você fica com o apartamento com os móveis que você comprou e ainda vai receber indenização por danos morais. Não quero o apartamento. Não consigo imaginar morar lá de novo depois do que aconteceu. Então vende. Usa o dinheiro para começar de novo. Compra um outro lugar sem memórias ruins. Rebeca assentiu pensativa. Acho que é isso que vou fazer. Junho chegou trazendo mudanças. O divórcio foi oficializado no dia 15. Rebeca voltou a usar seu nome de solteira, Rebeca Ramos. Colocou o apartamento de Niterói à venda. Em 3 semanas, recebeu uma proposta boa de um jovem casal que estava procurando o primeiro imóvel. Com o dinheiro da venda, mais a indenização que recebeu de Rodrigo, bloquearam as contas dele e leiloaram seu carro. Rebeca comprou um apartamento pequeno em Laranjeiras, perto de nós. 1 quarto, sala, cozinha americana, varanda com vista para o Cristo Redentor. Sem memórias, sem traumas, apenas possibilidades. A mudança foi num sábado. Eu, Mariana e 3 amigos de faculdade de Rebeca que ela havia reencontrado recentemente, ajudamos a carregar móveis novos que ela tinha comprado. Tudo novo, escolhido por ela, refletindo seu gosto pessoal sem a interferência de ninguém. Esse é meu espaço, ela disse parada no meio da sala vazia antes de começarmos a colocar os móveis. Só meu. Ninguém vai me controlar aqui. Ninguém vai me machucar aqui. Pintamos as paredes de um amarelo suave que Rebeca escolheu. Montamos os móveis.
Penduramos quadros que ela havia comprado num brechó de Botafogo. No final do dia, o apartamento parecia um lar. Naquela noite, Rebeca dormiu pela primeira vez no apartamento novo. Mariana sugeriu que ficássemos com ela, mas ela recusou. Preciso fazer isso sozinha, mãe. Preciso provar para mim mesma que consigo. Nos ligou no dia seguinte de manhã. Dormi a noite toda, sem pesadelos, pela primeira vez em meses. Foi um marco importante. Os pesadelos ainda voltariam ocasionalmente nas semanas seguintes, mas com menos frequência, menos intensidade. Em julho, 4 meses após o resgate, Rebeca aceitou um projeto grande de arquitetura, uma clínica médica em Copacabana que precisava de reforma completa. Era o tipo de projeto que ela adorava, desafiador, criativo, com orçamento decente. Ela se jogou no trabalho. Passava horas no escritório que montou no quarto do apartamento, desenhando plantas, escolhendo materiais, fazendo orçamentos. Aos poucos, a Rebeca que conhecíamos antes de Rodrigo estava voltando. Aquela mulher confiante, criativa, cheia de vida. Não era a mesma pessoa, claro. Ninguém passa por algo assim e sai inalterado. Ela tinha cicatrizes físicas e emocionais. Nos pulsos, linhas brancas marcavam onde as cordas haviam cortado sua pele. E havia gatilhos que a faziam recuar. Barulho de porta batendo forte. Vozes masculinas gritando, até mesmo o cheiro do perfume que Rodrigo usava quando alguém passava usando a mesma fragrância na rua. Mas ela estava lidando. Com terapia, com apoio familiar, com determinação. Ela estava reconstruindo sua vida pedaço por pedaço. Em agosto, 5 meses depois, Rebeca me chamou para tomar café em seu apartamento. Quando cheguei, ela estava na varanda regando as plantas que havia começado a cultivar. Oi, pai, entra. Fiz café fresco e comprei pão na padaria. Sentamos na pequena mesa da varanda. O Cristo Redentor estava visível ao longe, os braços abertos sobre a cidade. Era um domingo de manhã tranquilo, com o sol suave de inverno. Pai, queria te agradecer, Rebeca disse de repente. Por quê? Por tudo. Por não desistir de mim quando parei de responder suas mensagens. Por aparecer naquele sábado. Por acreditar em mim. Por lutar por mim quando eu não conseguia lutar por mim mesma. Senti minha garganta apertar. Você é minha filha. Não precisava agradecer. Eu sempre vou lutar por você. Eu sei, mas preciso dizer mesmo assim. Você me salvou. Se não tivesse ido até lá naquele dia, se não tivesse ouvido o Osvaldo, se tivesse simplesmente tocado a campainha sem questionar, eu não sei se estaria aqui hoje. Rodrigo estava ficando cada vez mais instável. Não sei até onde ele teria ido. Peguei a mão dela por cima da mesa. Mas você está aqui. Você sobreviveu. E não foi só por minha causa. Foi por sua força também. Você aguentou 2 dias amarrada com medo, sem saber se alguém viria. E você não desistiu. Teve momentos em que pensei em desistir. Ela admitiu. Na primeira noite, quando ele me amarrou e saiu do quarto, fechando a porta, fiquei ali no escuro, sentindo dor, com fome, com medo. Pensei, é assim que eu vou morrer. Sozinha, num quarto escuro, amarrada como um animal. Mas aí lembrei de você e da mãe. Lembrei de tudo que vocês me ensinaram sobre não desistir, sobre ser forte. E decidi que se aquele filho da puta queria me matar, ele ia ter que fazer isso olhando nos meus olhos. Eu não ia desistir por ele. Fiquei em silêncio por um momento, processando suas palavras. A força que ela demonstrou, mesmo no momento mais escuro de sua vida, era inspiradora. E agora? Perguntei. Como você está se sentindo sobre o futuro? Com esperança. Ela disse e havia sinceridade em seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo tenho esperança. Estou trabalhando de novo. Tenho meu próprio espaço, estou fazendo terapia, me reconectando com amigos. Ainda tenho dias ruins, dias em que tudo parece demais. Mas também tenho dias bons. E os dias bons estão começando a superar os ruins. E sobre relacionamentos? Você pensa em... Não agora. Ela interrompeu, balançando a cabeça. Talvez um dia. Mas agora preciso aprender a estar bem sozinha primeiro. Preciso me conhecer de novo.
Descobrir quem é a Rebeca sem estar na sombra de ninguém. E isso está sendo bom. Libertador até. Terminamos o café conversando sobre coisas mais leves. O projeto da clínica que ela estava desenvolvendo. Os planos de Mariana de voltar a dar aulas particulares de história. Minha ideia de começar a escrever um livro sobre engenharia estrutural para leigos. Quando me despedi e saí do apartamento dela, descendo as escadas em vez de pegar o elevador para aproveitar a manhã, refleti sobre os últimos 5 meses. Tinha sido uma jornada difícil, dolorosa, traumática, mas também tinha sido uma jornada de sobrevivência, de justiça, de recomeço. Minha filha havia sido quebrada, mas não destruída. Havia sido machucada, mas não derrotada. E agora, estava se reconstruindo, mais forte do que antes. Caminhei pelas ruas de Laranjeiras em direção ao meu apartamento em Botafogo, a apenas 15 minutos a pé. O sol da manhã estava agradável no rosto. A cidade estava acordando aos poucos, com o movimento típico de domingo no Rio. Pensei em Rodrigo, cumprindo 17 anos em uma prisão. Pensei em como uma pessoa pode esconder tanta maldade atrás de uma fachada de normalidade. Pensei em quantas outras mulheres estavam passando pelo mesmo que Rebeca passou, mas sem ter a sorte de serem resgatadas a tempo. E pensei em Osvaldo, o vizinho que teve coragem de me parar naquela manhã de sábado. Se ele não tivesse me alertado, se eu tivesse simplesmente tocado a campainha e dado tempo para Rodrigo esconder as evidências ou inventar uma desculpa, talvez a história tivesse sido diferente. Talvez eu nunca tivesse descoberto a verdade. Às vezes, a diferença entre tragédia e salvação é apenas uma pessoa corajosa o suficiente para falar. Quando cheguei em casa, Mariana estava preparando o almoço. O cheiro de feijão cozinhando enchia o apartamento. Como está a Rebeca? Ela perguntou. Bem, melhor a cada dia. Mariana sorriu e vi lágrimas nos cantos de seus olhos. Nossa menina é forte. É sim, igual a mãe dela. Abracei minha esposa ali na cozinha, grato por tudo que tínhamos passado e superado juntos como família. Os meses seguintes trariam mais desafios, mais terapia, mais momentos difíceis. Mas também trariam cura, crescimento e a certeza de que, não importa o que acontecesse, estaríamos juntos. E às vezes, isso é tudo que importa. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários o que você achou. Sua opinião é muito importante para nós.